A fachada norte, a intervenção passou por historicamente falando, a basílica pretendia ser revestida com plaquetas de tijolos cerâmicos em todo o seu exterior. Entretanto, dentro de uma nova concepção do ponto de vista pastoral e teológico, se entendeu que ela poderia ser um grande livro sagrado aberto. Por que um grande livro? Porque ela retrataria cenas bíblicas que dizem respeito a toda a teologia cristã, invocando então os momentos históricos que representam exatamente esse coroar de realizações aí dadas pela história do homem associada à presença divina. Então, ela começa pela fachada norte com a saída do povo hebreu eleito do Egito, que vai se caracterizar como a Páscoa judaica, que vai ser um simbolismo para a Páscoa cristã. Na Páscoa cristã, Cristo é o cordeiro que vai ser imolado. Na Páscoa judaica, quando da saída do Egito, Moisés vai ordenar ao povo que sacrifique um cordeiro, que o coma na noite anterior à saída deles do Egito, com todo um ritual de procedimentos, etc., que vai se perenizar para os judeus até hoje, né, como uma constante do ponto de vista de ações. Então a Páscoa judaica está representada lá no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, né? Temos o Gênesis e logo em seguida vem o Êxodo. O Êxodo trata dessa história, a história de Moisés, desde os primórdios do seu nascimento até o levar por ele ao povo hebreu. Ele não entrou na Terra Santa, mas levou o povo até a Terra Prometida, mas não entrou por uma determinação divina, né? Ele questionou Deus quando ele bateu na rocha. Deus falou: aqui vai sair água. Ele deu uma batidinha só testando se realmente ia acontecer. Está aí o fato bíblico, está retratado historicamente. Muito da Bíblia passa por um simbolismo, né? Desde a criação, Deus criou o mundo, mas ele pode ter criado de mil maneiras, né? O Big Bang é Deus que quis assim, pronto, acabou, mas também pode ter dado um toque, a coisa... Nunca saberemos ao final, só algum dia talvez a gente tenha conhecimento de fato dessas coisas para os que creem. Mas de qualquer forma, voltando à fachada norte, ela representa toda essa história, desde o nascimento e Moisés escolhido pela princesa egípcia nas águas, porque houve a preocupação de que haveria um libertador do povo hebreu. As estrelas teriam nos estudiosos dos astros egípcios detectado que isso ocorreria, e o faraó ficou muito preocupado, mandou matar as crianças, assim como aconteceu na época de Jesus, quando do anúncio a Herodes de que havia nascido o Salvador, prometido como Messias para os hebreus. Aqui também aconteceu a semelhança, e Moisés, a mãe dele e a irmã vão colocá-lo numa cesta, descê-la pelo Nilo, e uma princesa da corte egípcia vai recuperar isso e vai criá-lo como filho, e a partir daí ele vai ser um príncipe de grandes realizações, até o momento que ele descobre essa sua relação com o povo hebreu, vai se desligar de tudo isso e vai levar o povo em liberdade, porque é o que eles clamavam. Vai levá-lo ao deserto, no deserto vai receber as tábuas da lei, que são os mandamentos, e ele vai conduzir a sua jornada. Vai ele, por inspiração divina, assim acreditamos, escrever esses primeiros livros bíblicos, né? O Gênesis, o Êxodo, fruto da tradição oral que os antepassados foram passando. Muito do que está posto na Bíblia também é fruto de tradição oral, ora por inspiração divina, como nós acreditamos, por exemplo. Então, todo esse livro que retrata a Páscoa judaica, a saída do povo do Egito, está retratado na fachada norte, porque na sul vem a Páscoa cristã, que é a ressurreição do Cristo. Então, lá se desenha um outro momento do ponto de vista iconográfico, vamos dizer assim. Aqui contamos com a participação de um renomado padre, artista, que é o padre Robert Rupnik, e que se traduz hoje num mestre do uso do mosaico e na composição de obras artísticas. Tem grandes realizações postas à prova aí pelo mundo, e foi o artista que a congregação redentorista que administra o santuário resolveu por bem convidar. E ele fez um trabalho aí monumental, né? Inclusive não só o projeto, como toda a instalação e a fabricação das peças que se dão na Itália são trazidas segundo todo o plano desenvolvido pelo mosaico artístico,
e com uma equipe geralmente de 30 pessoas, vem ele com ela, passa 3, 4 meses, que foi o que ele levou para montar pedrinha a pedrinha toda aquela imensa fachada. Hoje a equipe está desenvolvendo o trabalho na fachada sul. Então esse é um pouco da contextualização da fachada norte enquanto obra de arte. Estamos diante da própria fachada. Existe uma esplanada dada por 2 jardins contemplativos laterais. À esquerda de quem olha de frente temos o campanário e ao fundo um grande mirante que se volta para a cidade, onde existe um obelisco no topo com a imagem da Virgem. Então esse é o contexto. Imagina, e 2 grandes mastros enormes com a bandeira do Brasil e do Vaticano. Então, como não interferir com tudo isto, né? Vegetações lindeiras, né? Ao longo da esplanada que se descortina com 2 braços de vias de circulação, o grande mirante e a basílica aqui à frente com a área de trânsito e circulação, tanto de veículos de serviço, mas predominantemente é uma via de pedestres, onde o povo aflui em grande largura, que ela permite um afluxo de pessoas, um número de pessoas muito grande. Então não podíamos também nem imaginar criar inúmeras situações aí de inserção que não utilizar os 2 canteiros frontais laterais que começam a definir as vias que vão adentrar o estacionamento e outras áreas de circulação, instalando aí, vamos dizer assim, quase que disfarçadamente, porque não é tão pequeno, mas está meio às grandes árvores, dois grandes postes, né, em altura, são 26 metros, e lá nós procuramos criar todo um grid de iluminação vertical posta dentro de um desenho de quadros, para não parecer uma simples cruzeta em V, tão comumente encontrada aí numa simples quadra de prática de esportes, para dar algum design para todo esse conjunto. E aí nós conseguimos tanto efetivar a valorização da iluminação devida à fachada, como também toda a iluminação que se lhe antepõe e que está a jusante dos pós, que é o grande mirante, que é uma grande esplanada, delimitada por um gradil, onde as pessoas apoiadas visualizam uma grande parte da cidade, inclusive a grande feirinha, né, de objetos que são comercializados ali na cidade, como também o obelisco está presente no coroamento central ali ao fundo da esplanada. A esplanada também tinha um desenho de piso que pouco se via à noite, que é do início do seu caminhar até a sua finalização, era um grande meio círculo, vamos assim dizer, um pouquinho achatado. Então, do ponto central até o seu ponto mais extremo, existe o obelisco, e ao longo desse trajeto está impresso no piso, desenhada em pedra, a indicação das distâncias de todas as capitais do Brasil até a Aparecida. É uma forma de referenciar a imagem que lembra a Virgem, né, que simboliza a Virgem, numa relação de que ela é considerada a padroeira do Brasil. Então ali estariam presentes a lembrança de todas as capitais e com isso de todos os estados do Brasil efetivamente. Com isto, naquela altura, com pouca interferência, você na praça mal observa como ocorre no estádio, né? O jogador nem se preocupa com a iluminação que vem das torres, ele não se ofusca, ela é tão alta que ela funciona como um mini sol e com isto ele faz o seu jogo, sobe, cabeceia, olha para cima e pouco tem a iluminação como interferente do ponto de vista de ofuscamento. Então essa foi a lógica. Então é um elemento único, duplo, vertical, com iluminações que permeiam a fachada e atendem toda uma outra zona de uso e valorização necessárias. Aí é uma família muito diversificada de projetores. Nós temos uma gama muito variada, fachos, assimetria, simetria, assimetria, porque eles ficam na horizontal para não serem ofuscantes, no caso da grande esplanada aí do mirante. Então a luz vem numa condição de assimetria, né? Como que uma parábola lançando, não uma luz frontal que vem contra o nosso rosto. Então todos esses cuidados foram tomados. A ideia também de ter torres elevadas era justamente isso, sair do plano de visão das pessoas que transitam frente à Basílica. Ela se viraria para trás, para ele, nossa, está muito baixo, esses imensos projetores jogando na cara da gente. Ilumina a fachada, ilumina. Não, mas
sobrelevamos isso para sair do ângulo visão normal das pessoas. Claro que se elas se voltam a olhar para cima, mas é interessante, a magnitude é tão grande desta obra de arte que compõe a fachada, que você sabe, se me lembrar, como é que está realmente o desenho da coisa, quase você não lembra de olhar para cima. Eu agora não estou lembrando de ter olhado alguma vez para cima, tudo aceso. Você fica mais olhando a fachada, o piso, como é que está, como é que não está. Daí a vantagem, então, das duas torres altamente dispostas, né? 26 metros do piso, é mais alto que quase igual ao nosso prédio aqui de 10 andares.